em comum é se nós ouvirmos a instrução que vem depois do milagre, da maravilha, da manifestação do sobrenatural. Infelizmente, se tornou um vício dentro da comunidade cristã, de um modo geral, das pessoas correrem atrás, no momento de sentir aquele êxtase, que maravilha, que bênção, que presença de Deus, que poder de Deus, olha, eu fiquei todo arrepiado, naquele dia Deus fez, Ele curou, tal. Aí pergunta, mas qual foi a palavra que foi ministrada naquele dia? Lembra-se? Não lembra. Quando Deus manifesta o seu extraordinário, é só para chamar atenção, porque depois Ele tem uma instrução devida. Lembra de Moisés? Moisés está no deserto, ele olha e começa a ver um arbustrozinho pegando fogo. Ele olhou e disse assim, isso aqui é normal, calor, reflete, arbusto seco, pega fogo. Ele via aquilo todo dia. Só que ele começou a olhar, 10 minutos, meia hora, 1 hora queimando, e disse assim, que maravilha é essa? Vou me aproximar para ver que maravilha é essa. Porque a sarça queimava, mas ela não consumia. Continuava a árvorezinha inteira. E quando ele se aproxima para ver aquela maravilha, teve ou não uma voz de instrução? A voz de instrução disse logo para ele, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Automaticamente ele tirou. Ele podia dizer, como assim? Eu ando nesse deserto aqui todo dia, desde quando virou santo? Desde quando? Oficializaram lá no cartório dizendo que isso aqui é santo. Eu já passei quantas vezes aqui? Quantas vezes já voltei? Mas na hora que ele ouviu a instrução, ele dizia assim, opa, já foi tirando sandália, jogando cajado, botando o rosto no chão. E aí ele começa a ouvir uma instrução da parte do Senhor. Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Levanta e vai lá que você vai libertar. Senhor, não tem como. Não tem como. Moisés, o que tu tem na mão? Uma vara, joga no chão. Virou uma serpente, e ele corria, a serpente atrás dele. Para, Moisés, olha a instrução. Jogar a vara no chão e tornar serpente é maravilha. É manifestação de maravilha. Mas vem a voz de instrução, para e segura. Na hora que ele segurou, voltou a ser cajado. Porque depois de toda maravilha, sempre tem uma instrução. Quando ele tirou o povo que atravessou o Mar Vermelho, Deus deu uma instrução, acampa no Sinai e sobe no monte que eu vou falar contigo. A gente tem que entender isso, querido, que todo momento que Deus fizer algo extraordinário na sua vida, se você quer crescer como filho de Deus, você tem que parar de dizer assim, Deus, e agora? O que é que eu preciso aprender? O que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque senão, querido, nós vamos ficar naquela situação, falo com todo amor, sem nenhum peso pejorativo no meu coração. Não vamos ficar como muitos dos nossos irmãos que vivem por aí. Não, porque bom é quando a gente ouve uma profecia que roda no manto, que faz isso, aquilo, outro, e no outro dia a vida não muda em nada, continua na mesma pobreza, ruína, miséria, mesma murmuração, mesma reclamação. Por quê? Porque não parou para escutar qual é a instrução que veio depois de um tempo de maravilha, daquilo que Deus estabeleceu. Quando Jesus, ele foi assunto para o céu, para e imagina a cena, parado no monte, Jesus subindo, o céu, aquela boca aberta assim, Na hora que eles estão vendo aquela maravilha, quando eles olham para o lado, tem um anjo e diz assim, ok? Acabou o espetáculo? Tem uma instrução para vocês. Nesse caso aqui, teve instrução antes e depois das maravilhas. Porque antes de Jesus subir para o céu, ele diz assim, olha, última instrução, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, então vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra, e tal. Falando isso, ele vai subindo. E o pessoal, uau!
Aí os anjos chegaram e disseram assim: oi, acabou? Acabou? Por que é que vocês estão olhando para cima? Vocês esqueceram que ele falou que o mesmo Jesus que subiu, um dia ele voltará, só que vocês precisam ir para Jerusalém e ficar lá até ser cheio de poder. Então, depois de um momento de maravilha na sua vida, querido, não perca a maravilha que Deus faz na sua vida. Busque qual a instrução que quer te ensinar. E precisamos aprender. Eles foram, e aí vem o dia de Pentecostes. Eles estão lá orando, clamando. Primeiro vem um vento, impetuoso, veemente, e quando eles olham, tinha como se fosse um fogo na cabeça de todos, e eles começaram a falar em nova língua, ser cheio do Espírito, aquela situação toda, o pessoal passando do lado de fora, não sabia o que estava acontecendo, diz assim: não é possível, 9 horas da manhã, esse povo bêbado, fazendo barraco, dando barulho, uma hora dessa. Aí Pedro abre a porta, e aí ele traz uma instrução: esses homens não estão embriagados. O que está acontecendo aqui na vida deles é o cumprimento da profecia do livro de Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão visão, até os servos e as servas serão cheias do poder de Deus, e vocês vão anunciar a palavra do Senhor. E ele começa a trazer uma instrução. Quando ele termina aquela primeira instrução, ele passou para a segunda. Ele disse assim: mas sabe por que tudo isso aconteceu? Por que a promessa se cumpriu? Porque o Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou. E é por causa da ressurreição dele que está acontecendo tudo isso. Ele começa a instruir aquelas pessoas para ser cheio do poder. Aí no final, ele conclui a instrução dizendo assim: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e o mesmo Espírito que desceu sobre eles, desça sobre vocês. E naquele momento, quase 3.000 pessoas levantaram a sua mão e aceitaram Jesus. Por que aquela multidão aceitou Jesus? Porque teve uma instrução depois da maravilha do Pentecostes. Eu finalizo essa palavra com o tema: depois sempre tem mais. Nós passamos esses dias em Pentecostes. Jesus já fez uma grande obra em nossas vidas, sim ou não? Nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nós já aceitamos Ele como Salvador. Querido, é só o começo, tem mais. Pastor, eu fui cheio do Espírito Santo. Ei, é só o começo, tem mais. Não fica, querido, preso numa experiência do passado com Deus. As experiências que Deus nos deu no passado, só foi para chamar nossa atenção e dizer assim: ei, vem que tem mais. Tem mais. Vem, tem mais. Depois de Pentecostes, querido, você lembra aquele pessoal que eu citei para vocês? Quando Deus faz algo extraordinário na nossa vida e alguém se propõe, depois desse extraordinário, aprender e viver algo novo, a história muda. Alguns minutos atrás eu falei de um homem chamado Simão, que Jesus mudou o nome dele para Pedro. Sabe por que Deus mudou o nome dele? O nome Simão significa um caniço que se dobra com o vento, ou seja, não tem estabilidade. Mas Jesus foi ensinando, corrigindo, até publicamente, corrigiu a vida dele. Quando chega em Pentecostes, ele prega, quase 3.000 pessoas aceitam Jesus. Por quê? Porque depois de algo que Deus faz na sua vida, querido, tem um projeto tão grande que você não imagina. Pedro, por acaso, imaginou, no dia que Jesus chamou ele, que numa pregação, 3.000 pessoas iam aceitar Jesus, na segunda pregação dele, 5.000 pessoas iam aceitar Jesus? Nunca. O João, que queria tocar fogo em todo mundo, João era tão mimado, que um dia ele chegou com a mãe e disse assim: mãe, vai lá com Jesus, aproveita que a senhora hoje fez uma mesa gostosa aí para ele comer, e depois você pede para ele que quando chegar lá no céu, para me sentar do lado direito dele e o meu irmão do lado esquerdo, para nós sermos o primeiro e segundo ministro dele. Ele era mimadão.
Era tão mimado que até na hora de escrever o evangelho dele, ele colocou assim, o discípulo que Jesus amava. O único que deu essa referência foi ele mesmo. Jesus nunca falou isso. Mas quando ele passou pelo Pentecostes, ele experimentou tanto do amor de Deus, que a primeira epístola que ele escreveu é o melhor livro para descrever o que é o amor de Deus. Finalizo falando de Saulo. Depois que ele viu a maravilha daquela luz no caminho de Damasco, e jogou ele por terra, veio ou não veio depois uma voz de instrução? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele levanta e vai para a casa de um homem, Simão o curtidor. E quando ele está lá, Deus manda um outro homem chamado Ananias. Chega lá e diz assim: irmão Saulo, o Senhor é contigo. Coloca a mão sobre ele, cai as escamas dos olhos. Ele volta a ver que ele tinha ficado cego lá no deserto. Mas ele ouviu a voz de instrução. Foi para o deserto 2 anos aprender. Quando ele voltou de lá, teve muita rejeição. Porque, querido, quando a gente resolve mudar na vida, não espere que as pessoas vão abraçar você e dizer: está tudo resolvido. Não, é normal ter rejeição. Para você ver que quando ele chegou na igreja de Jerusalém, o pessoal diz assim: não, esse cara está fazendo armadilha para nos matar. O culto hoje está cancelado. Não deixaram ele entrar na igreja. Ele teve que ir para outra cidade pregar, porque lá ninguém queria ouvir ele. Mas isso não abalou o coração dele. Ele ficou com a instrução. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Paulo cresceu tanto, querido. Porque o crescimento, ele é contínuo. O crescimento é, depois de uma instrução de Deus, você não vai crescer tudo de uma vez, não. Paulo cresceu um pouquinho, escreveu a primeira carta. E diz assim na primeira carta: eu não sou menor que nenhum dos apóstolos. Aí Deus cuidou, corrigiu, tratou, a dor ensinou ele também um pouquinho. E lá pela terceira carta que ele escreve assim: eu sou o menor dos apóstolos. Não deveria nem ser apóstolo, porque eu persegui o povo de Deus. Mas Deus, com seu infinito amor e misericórdia, me alcançou. Aprendeu ou não aprendeu? E quando ele aprendeu mais um pouquinho, ele escreve outra carta e diz assim: pobre homem, pecador e miserável, quem vai me libertar desse corpo para que eu não vá para o inferno? E quando ele escreve a última carta dele, ele escreve assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora só me resta a coroa de vida, de vitória, que o Senhor dará, não somente a mim, mas para todos aqueles que amam o Senhor. Fique em pé, querido, em nome de Jesus. Escute o que Paulo falou nessa última frase: a coroa é para mim e para todos aqueles que amam o Senhor. Amar de Deus é correr. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a coroa eterna é para mim e para todos aqueles que aceitam a correção do Senhor. Querido, quando a gente aprende isso, muda tanta coisa em nossas vidas. Um dos maiores homens da história da pregação do Evangelho moderno, de um tempo para cá, John Wesley, ele escrevia no seu diário e ele dizia: Deus, o Senhor não me ama mais? O Senhor não me corrigiu hoje? Veja que nível esse homem chegou. Ele dizer: Deus, o Senhor está com algum problema comigo? O Senhor não me corrigiu hoje. Porque ele entendeu que correção não era exposição, correção era amor. Ah, quem dera que todo dia a gente se apresentasse diante do Senhor e dizer: Senhor, o que é que precisa corrigir hoje na minha vida? O que é que precisa corrigir em mim? A gente precisa fazer isso. Sabe por quê, querido? Porque Deus tem mais para você. Deixa eu profetizar na sua vida. Você não foi salvo para ser o crente que você é hoje.
Você foi salvo para fazer coisas maiores e extraordinárias, para que esse mundo saiba que Jesus é o Senhor. Você ainda, eu e você ainda não estamos no patamar que Deus sonhou para nós. Nós ainda não experimentamos o que Deus tem para as nossas vidas. Nós ainda não participamos daquilo que o Senhor reservou no seu coração. Então hoje eu quero convidar você, querido, cresça. Ou melhor, vamos crescer, porque eu preciso também. Vamos crescer nesse conhecimento do Senhor. Vamos crescer diante da correção do Senhor. Vamos crescer diante deste amor do Senhor, porque, querido, os seus olhos ainda não viram, os seus ouvidos não ouviram, ainda não chegou no teu entendimento, nem no teu coração, aquilo que Deus planejou para a sua vida. Deus tem um plano melhor para você. Você está sendo salvo por Deus para viver uma vida melhor, para ter mais paz, para ter mais alegria, para ter mais felicidade, para ter unção, para ter instrução, para vencer os problemas dessa vida. Você não nasceu para ser uma pessoa amargurada, para viver a vida toda paralisada, tendo oportunidade e perdendo oportunidade, dizendo, eu poderia até ter recebido essa oportunidade, mas naquele dia eu estava com o coração tão ruim, tão fechado. Deus tem algo maior para mim, Deus tem algo maior para você, querido. Depois de toda a experiência que eu e você já tivemos com Deus, tem mais, meu irmão, para nós. Tem mais. Depois de tudo que Jesus já te falou, querido, é só o começo, tem mais. De tudo que você já teve de experiência com Deus, é só o começo. Ouça o que Ele vai falar depois da experiência, porque ali Ele vai te dar instrução para você crescer. Tem mais para você. Tem mais. Querido, deixa eu dizer uma coisa que precisa nos incomodar. Nós não podemos começar e terminar um ano na presença de Deus no mesmo nível, na mesma condição, ou até pior do que começamos. Tem que crescer. Uma criança, se passar um ano inteiro e não tiver desenvolvimento nenhum, tem que levar no médico, porque ela tem que crescer, e crescer dói. E pai aqui, mãe sabe, o filho começa a crescer, começa a doer canela, começa a doer osso, porque o crescimento do osso traz dor. Nós não podemos, querido, na sua vida profissional, na sua vida emocional, no seu relacionamento, tem que crescer, tem que melhorar de um ano para o outro, tem que melhorar de um dia para o outro, tem que melhorar de uma estação para outra, tem que melhorar. Deus tem mais. Não diga que você já recebeu o que tinha que receber. Não diga que você já viveu o que tinha que viver. Enquanto você estiver vivo nessa terra, tem algo novo de Deus para você. Tem algo maior de Deus para você. Tem algo mais extraordinário de Deus para você. Mas por que não acontece, pastor? É porque não se dispõe a aprender. O Senhor nos chama. Desde que Ele esteve nessa terra, diz assim: você está com o coração cansado, oprimido, sobrecarregado, não está aguentando mais teu fardo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai ter descanso para a sua alma, vai ter paz no seu interior, vai ter vida. Querido, hoje eu vim aqui só para dizer: você ainda não viveu nada perto do que Deus planejou para você. Você ainda não adquiriu nada ainda comparado ao que está no plano de Deus para Ele te dar. Você ainda não conquistou o suficiente do que Deus planejou que você conquiste nessa terra. Seja na área emocional, seja na área profissional, seja em bem, seja em riqueza. Você ainda não chegou ao nível raso do que Deus tem para você. Tem mais, querido. Tem mais unção do céu para você, tem mais graça do céu para você, tem mais bênçãos do céu para você, tem mais sonhos do céu para ser realizado na sua vida, tem caminho mais excelente para você andar. Você não nasceu para ser escravo de alguma coisa nessa terra, escravo de um vício, escravo de uma circunstância. Tem mais,
Mas sabe qual é o nosso grande problema, querido? Que o inimigo sabe disso e nós não sabemos. Antes de orar, eu quero te dar só o exemplo de Gideão, que o Senhor me traz à memória agora. Quando o Senhor chamou Gideão com 300 homens para vencer aquela batalha, Gideão, ele não acreditava que Deus, na instrução que Deus deu para ele. Ele juntou 32 mil pessoas e achava que era pouco, daí foi mandando descartar, ficaram só 300. E ele não acreditava. Não acreditava. Aí ele se disfarça, como se fosse um viajante do deserto, e vai secretamente dentro da cidade inimiga espionar. Tinha 2 guardas na porta, e ele vai passando atrás dos guardas. Os 2 guardas estão lá em pé, e um disse assim: rapaz, eu estou preocupado, eu tive um sonho. Que sonho? Eu vi que um pão grandão vinha rolando lá de cima e destruía toda essa cidade. Um pão? É um pão. Sabe o que o outro guarda que nem conhecia Jesus falou? Esse é o pão de Gideão. Deus é com ele. E na hora que ele vier aqui, ele vai tomar tudo. O cara que não conhecia Deus, que não tinha falado com Deus, não tinha tido uma experiência com Deus, era o inimigo, sabia que Deus era com Gideão. E ele que teve a experiência com Deus, que apareceu debaixo de uma árvore e falou cara a cara com ele, ele não acreditava. Será que a gente não está desacreditando porque nós tornamos o extraordinário de Deus em algo comum? Será que a nossa caminhada com Deus nos tornou algo comum? Ir uma vez na semana na igreja, uma vez na célula, se tornou uma rotina, algo comum? Mas hoje eu vim aqui como profeta de Deus te dizer: não transforme o extraordinário de Deus em comum. Não pega uma palavra que Deus te deu, querido, e compara com o mundo, compara com as coisas que estão acontecendo. Não! Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Se você se der por conformado a partir de hoje com a vida que você tem, aí é uma decisão sua. Inclusive você tem direito a tomar essas decisões erradas na vida. Esse é o direito. Mas o que eu vim hoje te dizer aqui é: depois que Deus faz algo extraordinário na sua vida, tem muito mais. Tem muito mais. Tem muito mais, meu irmão. Deus já fez um milagre na sua vida, tem muito mais. Deus já abriu uma porta para você, tem muitas outras portas para se abrir. Ah, Deus um dia já entrou com salvação na tua casa, tem muito mais gente para ser salva na tua casa. Ah, Deus já tirou uma enfermidade do teu corpo, tem muito mais do Senhor fazendo no teu corpo. O Senhor já tirou uma mágoa do teu coração, uma dor do teu coração, tem muito mais de cura para você. Você já viu a glória de Deus? Tem muito mais para você. Então comece a abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu quero. Como filho, hoje eu recebo essa palavra como uma correção na minha vida, porque eu quero o que mais o Senhor tem para a minha vida. Se você quer isso, comece a declarar diante do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai e de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro.
nos abraça com a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como Obrigado, Senhor, pelo teu amor. como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. A palavra do Senhor hoje nos diz que depois de toda a manifestação de Deus na sua vida, tem mais que Ele quer liberar sobre você. Tem mais que Ele quer liberar sobre a sua vida. De tudo que você já teve de experiências com Deus, tem mais. Agora, entre a experiência e o mais, tem uma palavra de instrução. Entre a experiência e o mais, tem o que no meio? Uma palavra de instrução. E a palavra de instrução de Deus sempre nos corrige, porque Ele só corrige a quem ama. Se Deus parar de te corrigir, se preocupe. Se preocupe. Se um dia Deus parar de te corrigir, se preocupe. Agora, se todo dia Ele corrigir, agradeça e diga: obrigado, Senhor, pelo teu amor. Entre o que você já viveu até hoje com Deus, hoje eu quero declarar sobre a sua vida que Deus quer fazer um marco zero na sua vida. Deus quer começar algo novo, extraordinário, que antes de terminar este ano, você mesmo vai ficar impressionado com o que Deus vai fazer. Não importa se só um vai receber essa palavra. Alabaxei canta, raba, alabaxuria de canta las. Começar um marco zero na vida não quer dizer que você vai desprezar, abrir mão tudo. Não, não, não. Tudo que já passou na nossa vida é bom. Tem aprendizado, tem conhecimento, não despreza não. Só faz uma seleção, que é bom, guarda. Você vai precisar lá na frente. Mas faz um marco zero e entende: de tudo que eu já vivi até hoje, é pouco perto do que Deus tem para mim. E depois que Deus faz algo extraordinário na minha vida, tem uma palavra de instrução e correção, e virá o extraordinário. E quando vier o extraordinário, querido, não transforma em comum. Não transforma. Não transforma em comum. Mas pode todos ao teu redor olhar e dizer assim: ah, mas isso aí todo dia acontece. Você, ok, para você tá beleza, não discute não. Mas para você vai dizer: não, Senhor, é diferente. Talvez para alguns comum ir na igreja, mas para você que vive em novidade de vida, você quando vem na casa do Senhor, você diz que nem o salmista: Senhor, obrigado, porque é melhor um dia na tua casa do que 1000 na tenda da perversidade. Melhor um dia, Senhor, na tua presença do que 1000 longe dele. Valorize as coisas pequenas que Deus faz na sua vida. Valorize. Meu irmão, abra o coração e abra o peito e grite lá na sua casa: obrigado, Jesus, porque eu tenho um cobertor quentinho essa noite. Porque talvez um tempo atrás eu não tinha. Talvez alguns daqui tenham até essa experiência. Não teve. Veio de uma família com muita necessidade. Mas hoje você pode ir lá escolher. Não transforme isso em comum, não. Pode ser comum para quem não conhece Jesus, meu irmão. Mas para mim e para você não pode ser comum. Tem que dizer: ah, obrigado, Jesus. Eu reconheço que é teu amor. É, pastor, um cobertor. Querido, se você não é fiel no pouco, nunca vai chegar no muito. É Bíblia. Seja fiel no pouco, para Deus colocar no muito.
Agradece. Você já viveu algo extraordinário com Deus? Sim ou não? Hoje veio uma palavra de instrução. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Recebe em nome de Jesus. Que Deus tem algo maior para você, para você. Nesses próximos dias, nesse próximo mês, na próxima semana, portas vão se abrir. Vai haver restituição de Deus sobre o que você perdeu, aquilo que você durante muito tempo está chorando e clamando diante do Senhor, que você não vê perspectiva. Quando você menos perceber, você vai ouvir alguém falando do seu lado: olha, vamos, eu creio, vamos fazer assim. Você vai dizer: oh Deus, é resposta do que eu clamei. Porque a partir de hoje, você não vai viver só correndo atrás de milagres extraordinários. Ouça a voz de instrução e de correção de Deus depois do extraordinário, e você vai viver em novidade de vida. Vai ter todo dia algo novo para celebrar. Vai ter todo dia uma conquista nova do céu. Se você recebe, se expresse e agradeça, meu irmão, em nome de Jesus. Ora lá, baixei.